Olá, muito bom dia. Que Deus ajude, que Deus abençoe a todos de uma forma toda especial. Que a glória de Deus possa invadir os vossos corações, a vossa família. E eu quero falar aqui sobre nem todos dormiremos, né? Esse que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Capítulo 15, versículos 51 ao 52. Que Deus nos ajude nesta manhã. Hoje é comemorado o Dia de Finados, né? E para uns, grandes saudades, tristezas, recordações. Eu, por exemplo, está completando 4 anos, irá completar 4 anos, dia 23, que Deus recolheu a minha esposa. Mas eu não comemoro o Dia de Finados, né? Respeito àqueles que assim o fazem. Porém, eu quero falar sobre nem todos dormiremos. Jesus, ele comparou a morte como um sono. Quando lá na ressurreição de Lázaro, ele disse: olha, Lázaro dorme, está dormindo. E são muitas especulações sobre a morte. A Bíblia explica o que ela explica. Dá para compreender, né? O que é a morte, o que é a vida, o que é a ressurreição. Aqui quem vos fala é o professor Nelson, sou bacharel em teologia. Também sou pastor, porém no momento não estou atuando, já atuei bastante, né? Porém não deixei de ser pastor. Será que na realidade chama a tua atenção os fatos da Bíblia quando especulam, quando falam sobre o arrebatamento? Há alguns grupos religiosos que não creem, né? Porque há várias interpretações sobre o arrebatamento da igreja. Porém, o importante aqui, querido, é que você compreenda que todos nós, né, passaremos por um processo. Esse corpo, ele descerá à sepultura, mas haverá um dia de ressurreição. E a ressurreição, né, que é tão explicada na Bíblia, porém poucos também compreendem. No entanto, nós aceitamos pela fé. Eu creio na Bíblia como a palavra de Deus, a infalível palavra de Deus. O que eu não compreendo, porque há coisas que eu não compreendo. Não vou dizer que eu compreendo tudo, jamais. Ninguém é o dono absoluto da verdade. Jesus, sim, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele poderia expressar-se dessa forma. Porém, aquilo que é verdade para mim não é verdade para o outro e vice-versa. Mas eu creio na palavra de Deus. Por que será que cada dia nós pensamos, nós meditamos nesse arrebatamento, não é? E aqui eu quero abrir um parênteses e dizer que hoje poucas igrejas pregam a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Pregam o arrebatamento da igreja. Hoje o povo prega mais finanças, prosperidades, mensagens que elevam o ego da pessoa, mas o arrebatamento é uma realidade. E é um mistério também.
como Paulo se expressa no versículo acima, né? No versículo que eu estou mencionando aqui, dando uma lida. E são poucas as vezes, na realidade, que nós observamos hoje as pessoas falarem sobre o arrebatamento. Mas em que consiste, na realidade, esse mistério para nossos filhos, para nós, para as pessoas? O próprio Senhor Jesus, ele fala em João 16, 22 e 23, assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia me perguntareis. O Senhor diz que no momento em que ouvimos, todos os mistérios e enigmas estarão solucionados, e todas as nossas perguntas serão respondidas. A nossa grande esperança, a nossa grande expectativa é justamente o arrebatamento da igreja. E o arrebatamento poderá acontecer a qualquer instante, a qualquer momento. Os sinais estão presentes de uma forma muito clara sobre a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também o que nos chama a atenção é o fato que o Senhor não somente diz que quer nos ver, mas que Ele quer nos ver outra vez. Eu virei outra vez. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim, porque na casa do Pai há muitas moradas. E eu virei outra vez. Esta é a nossa esperança. A esperança, a expectativa do retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, tudo nos mostra que Cristo já volta. E a nossa vida, ela não acaba aqui, ela não termina aqui. Ainda estamos passando os primeiros momentos da nossa vida na Terra. E o projeto da salvação, que foi na realidade planejado por Deus, executado por Jesus Cristo e levado à atuação através do Espírito Santo em nossos corações, porque somente o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não adianta as pessoas estarem falando isso ou aquilo para nós, porque se o Espírito Santo ele não nos convencer, jamais nós iremos passar por uma transformação. Contudo, é necessário que nós creamos no poder da palavra de Deus, e nós teremos o nosso corpo transformado. Nem todos dormiremos, mas a Bíblia diz que aqueles que estão no túmulo ouvirão a sua voz, né? E serão transformados também. Esse corpo mortal ele será desfeito, mas nós alcançaremos um corpo incorruptível. E outros não passarão pela morte, pelo contrário, eles serão transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu galardão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, quem nos dá a vitória por intermédio
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, a morte na realidade é um quadro muito triste. Não é um quadro legal. 4 anos estão passando, né? Dia 23 completar-se-á aniversário de morte da minha saudosa esposa. E cada dia eu convivo com uma situação assim de muita saudade, às vezes de muita tristeza, de ausência. Mas haverá um momento. Onde está, ó morte, a tua vitória? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Assim a morte passou para todos os homens. Porque todos na realidade pecaram. Porém, aqui está dizendo, onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, porque nós somos pecadores. Mas aí eu olho para o Calvário, igual o apóstolo Paulo disse, mas graças a Deus quem nos dá a vitória para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí quando nós pensamos nessas coisas, aí voltamos para o arrebatamento. O arrebatamento ele vai acontecer e nós estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a nossa esperança. Deve ser a nossa esperança. E como nós seremos após a ressurreição? Depois de ressurreto, Jesus apareceu entre os 12 discípulos e ao verem-no, ficaram surpresos e acharam que estavam vendo um espírito, um fantasma. E Jesus, ao voltar, que é em João 14, versículo 1 ao versículo 3, que eu já mencionei aqui, e Apocalipse capítulo 22, versículo 20, fala que nós seremos transformados, estaremos com Ele em nosso próprio corpo. Isso pode ser realmente aprendido com Lucas no capítulo 24, versículo 36 a 43, e depois de ressuscitado, Jesus apareceu aos seus discípulos e ficaram surpresos. Eles achavam que estavam vendo um fantasma, que estavam vendo um espírito, mas Jesus disse, por que estáis preocupados, por que estáis admirados, por que vocês estão perturbados? É porque sobem dúvidas em vossos corações, vocês estão com dúvidas. Olhem as minhas mãos, vede as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo, apalpai-me, toquem-me e verifiquem, vejam, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Aí nós vemos nos versículos 38, versículo 39 do Evangelho segundo escreveu São João no capítulo 14. Ao dizer isso, Jesus mostrou as suas mãos, mostrou os pés, para que eles pudessem ver que era o Salvador. E por não acreditarem ainda, algo pediu para comer. Os discípulos lhe apresentaram um pedaço de peixe, um favo de mel, e ele comeu na presença de todos. Sendo Cristo o primogênito dos mortos, Apocalipse, no capítulo 1, versículo 5, fala sobre isso. Ele é o primeiro, né? Em importância, em imponência, em majestade, sobre o Cristo ressurreto. Dele serve também modelo para a ressurreição de todos os justos. Assim como Cristo subiu para o céu com um corpo agora glorificado, também nós seremos glorificados. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Para que nós possamos ter uma vida normal no paraíso, onde nós poderemos tocar nas pessoas e viver a vida do paraíso. Em Mateus capítulo 26, versículo 29, Cristo diz aos discípulos que não beberia mais do fruto da videira até aquele dia
em que iria beber novamente com eles no reino de Deus. Aqui nós podemos ver, perceber claramente que seremos pessoas reais, não espíritos desencarnados, porém teremos o nosso corpo transformado à imagem do corpo glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu já tive muitas revelações, muitas visões, sonhos a respeito do arrebatamento, a respeito da grande ceia, né? Da mesa, da sala do banquete. Uau! Eu já tive experiências gloriosas quanto a isso. E isso me mantém firme, me mantém de pé com uma nova e viva esperança. Lembro-me quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, em 1969, eu acordei em uma madrugada com uma voz que estrondava no quarto e dizia: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Eu vi aquela voz de estrondo dentro do quarto. Eu fui uma pessoa, um adolescente, uma criança, podemos assim dizer, muito dedicado à palavra de Deus. Eu estudava muito a Bíblia. E Deus foi conduzindo-me a experiências grandes, a experiências gloriosas. Hoje eu não estou pastoreando, ainda que sendo pastor, eu estou indo, né, na igreja Amor e Cuidado. Eu vou aos domingos, que é quando eu posso ir, mas não, assim, não estou como membro lá, ainda não fiz membresia. Mas eu já dirigi igreja, já fui missionário. Não importa o passado, né? O que passou já passou. Eu tenho que viver hoje uma nova experiência com Cristo. Mas você já pensou, na realidade, como seria, não seria legal você ir para o céu e lá você não abraçasse o teu ente querido? Nós temos essa esperança, né? A nossa esperança está em Cristo. E Mateus capítulo 8, versículo 11 diz: digo-vos que muitos irão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Eu cantava muito com a minha esposa. Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaque, Jacó. E eu cantava muito com minha esposa. E evidentemente, irmãos, nós iremos realmente nos conhecermos lá nos céus. Não esse conhecimento que nós temos aqui, mas é algo muito espiritual. Abraão, Isaque e Jacó, é mais do que óbvio que eles que reconheceremos nossos queridos, né? Esses fatos, tomar o suco de uva e sentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, ensinam que no céu iremos nos alimentar, mas de um alimento também espiritual, porque lá nós não teremos fome. Em evidência clara que não seremos seres reais, de que não seremos seres reais e não espíritos, né? Que nós seremos seres reais, né? Além disso, a Bíblia diz que comeremos da árvore da vida, Apocalipse capítulo 22, versículo 2, mas tudo isso é muito simbólico, é muito metafórico. E outro fato que nos leva a concluir que no céu, né, nós seremos conhecidos, é o de que Jesus, após a ressurreição dele, ele foi realmente conhecido. Nós seremos transformados por Deus, o nosso corpo mortal tomará uma espécie de corpo espiritual, de imortalidade. Nossa individualidade e personalidade serão preservadas, não no sentido
que vamos lembrar das coisas da terra, né? Para Deus não haverá graça alguma se nós não fôssemos nós mesmos. Ele nos ama assim como nós somos. É um assunto muito complexo, muito complicado. Apesar de nossa individualidade ser preservada, nosso caráter será transformado em um caráter puro. Lá sim não iremos mais pecar. Mas isso quer dizer, pessoal, que não nos fará com que esqueçamos quem somos e quem são nossos familiares queridos. Nós sofreremos de uma espécie de lavagem cerebral. Logo chegará o dia. Amanda Matos, bom dia, querida, tudo bem? Chegará o dia em que nós realmente vamos ter o nosso corpo transformado, né, para irmos ao encontro do Senhor, ou ressuscitados, né? Essa é a esperança de todos nós. E eu quero te dizer, não perca a oportunidade de você viver uma vida com Deus, aceitando a Cristo como teu Senhor, como teu Salvador, entregando o teu coração, entregando a tua vida a Ele. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, isso aí é uma metáfora, né? Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus, Ele nos amou de uma forma toda especial. E nos ama assim como nós somos. Assim como você é. Jusilei, querido, a paz do Senhor, que Deus abençoe. Deus nos ama como nós somos. O único que tem o direito de julgar-nos, né? Obrigado, querido Jusilei, que Deus te abençoe. O único que tem o direito de realmente nos julgar é Deus, né? E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não importa o teu credo religioso, porque religião não salva ninguém. Placa de igreja não salva ninguém, jamais salvou. É necessário que você realmente congregue em alguma igreja, certo? Mas que você possa acreditar no grande amor de Deus, na grande verdade de Deus, que Ele te ama, que Ele te aceita e que você tem uma história e faz parte de um plano. Deus tem um plano em cada vida, em cada situação. Eu comecei falando que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 17, diz: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Qual é a minha esperança? Qual é a tua esperança? Muitos parentes meus já se foram, né? Meus pais, irmãos, tia, muitas pessoas. Mas qual é a minha esperança? É de revê-los, né? De reencontrá-los. Então não podemos ser como os demais que não têm a esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos isso a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e do ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens
para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. É a nossa esperança, né? Então, esta passagem é uma passagem muito sublime, porque fala que nós devemos ter essa esperança. E o Senhor descerá do céu com o brado do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. A trombeta vai soar. E os mortos ressuscitarão. E nós seremos transformados. Uau, a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa fé, né? E Deus não quer que nós sejamos ignorantes. Isto é, que nós não tenhamos conhecimento. Ele disse, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Eu não quero que vocês não tenham conhecimento. Mas eu quero que vocês compreendam que haverá uma ressurreição. Que haverá um arrebatamento. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Nesse trecho aí nós temos duas coisas que estão claras. A primeira é que todos voltarão à vida, embora no versículo 23, que segue, nos diz, cada homem por sua ordem, isto é, não serão todos simultaneamente. Além disso, algo mais que o versículo nos esclarece é que viverão novamente, ou seja, que eles, quer dizer que os que estão vivos agora não podem, na realidade, morrerem, mas serão transformados. Agora, quando os mortos voltaram à vida, é algo que está respondido no versículo 23 e 24 do mesmo capítulo. E 1 Coríntios 15, 23 e 24 fala, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, né? Depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força da morte, né? É o primeiro e único até agora que ressuscitou dos mortos é Cristo. A sua ressurreição foi diferente, né? Ele não voltou a morrer. Contudo, sua ressurreição não será única para sempre, pois no futuro outros o seguirão, em primeiro lugar para a ressurreição daqueles que são de Cristo, isto é, aqueles que morreram crendo no Senhor e Salvador Jesus Cristo. O termo é que destes primeiros surgidos aqui, né, ressurgidos, isto é, a ressurreição daqueles que pertencem ao Senhor, a ressurreição daqueles que são de Cristo. E a partir daí nós vamos compreender, nós vamos entender que, de acordo com o quadro cronológico da passagem, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, a viverem, e que no dia que isto acontecerá, será a vinda do nosso Senhor, né? E com que corpo realmente nós vamos ressuscitar? Nós já explicamos aí. A Bíblia não somente nos diz que aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados no dia da sua vinda, mas também nos esclarece com qual corpo, né? Aí nós vemos 1 Coríntios 15, 35 ao 41, que esse corpo realmente incorruptível, porque a carne e o sangue não é do reino de Deus, né? Teremos as nossas vidas transformadas. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 42 ao 45, assim também a ressurreição dentre os mortos semeia seu corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção, semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor, semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também um corpo espiritual.
Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, alma vivificante. O poder da ressurreição é muito importante, né? Nesta passagem aqui, nós vemos corpo natural, é a tradução do grego soma, né? Onde a palavra psutikon é a forma adjetiva no substantivo psique, que significa alma, né? Soma significa corpo com alma, isto é, corpo cuja vida está baseada na alma. E este corpo que agora nós temos, ele será semeado, ele será plantado na terra, mas ele ressurgirá com um novo corpo. E 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, agora vos digo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Este corpo de carne e sangue será corruptível, né? Ele é corruptível. Ele é incapaz de herdar a incorrupção. Por isso ele tem que passar por um processo de transformação. É um mistério, mas um mistério que nós podemos compreender. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 53 ao 55, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que esta é a nossa esperança. Concluindo, não devemos ser ignorantes, não devemos ser pessoas que não buscam o conhecimento. Precisamos estudar, precisamos ver, precisamos acreditar. E que neste dia, né, que as pessoas vão ao cemitério, choram e sentem mais saudades, que você possa meditar, que você possa pensar na ressurreição dos mortos, o poder da ressurreição dos mortos. E Eclesiastes capítulo 9, versículo 4, 6, 10, ora, para aqueles que estão entre os vivos a esperança, porque é melhor é o cão vivo do que um leão morto, porque os vivos sabem que onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, que em hebraico é Sheol, né, o Seol, para onde tu vas, não há nenhum projeto, não há nenhum conhecimento, não há nenhuma sabedoria. Isso falando sobre a morte, né? Os mortos não têm consciência nesse sentido de pensar nas coisas da terra. Mas lá na parábola lá do Lázaro, há a consciência, né, do espírito. E o que nós precisamos entender, né, é que precisamos de ter um encontro com o Senhor Jesus em vida, ok? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, você que me acompanhou, você que me considera, que Deus te abençoe. E vamos ter a esperança da ressurreição, né? Vamos acreditar, crer no Senhor Jesus, e sereis salvo tu e a tua casa. Que neste dia, meus queridos, Deus possa abençoar a todos, vocês que aí estão entrando, Deus possa abençoar você que talvez a tua esperança, né, esteja no nível 0, mas eu quero te dizer, renove a tua esperança através de Jesus, através de Cristo. Não coloque a tua esperança no homem. O homem, ele não nos dá esperança, né?
placa de igreja, religião não nos dá esperança. Mas o nosso convívio, a nossa comunhão com Deus, o nosso contato com o Senhor. Seja você como você é na realidade, entenda que Deus te ama. Não é o teu grau de estudo que vai te dar salvação, não é o teu grau de espiritualidade que vai te dar salvação, porque a salvação é totalmente de graça. A Bíblia diz que não vem pelas obras para que ninguém se glorie, certo? Não é porque você é dizimista, paga um dízimo, né? Entrega, não vou falar pagar, falei pagar. Entrega o dízimo, entrega uma oferta. Salvação não acontece, né? Não é porque tu usa o cabelo curto ou o cabelo comprido, ou usa bigode. Não é porque tu tem uma opção essa ou aquela. Não, tá? Deus não olha para a opção sexual de ninguém, Deus não olha para a posição social de ninguém, Deus não olha para diploma eu tenho bastante. Inclusive agora eu passei no concurso de professores do estado de São Paulo, né? Eu faço mais uma pós em neurociências, outra pós em literatura e linguagens afins, um curso de artes visuais, formação em psicanálise, mestrado, doutorado, estou cursando, mas isto, queridos, simplesmente para preencher o meu tempo, para ter conhecimento, porque eu dou aula, eu quero me preparar, mas isso não vale nada, tá? Meu diploma, os meus diplomas, os meus conhecimentos não valem nada diante do conhecimento de Deus. E quando chegar a hora, o Senhor nos recolhe, né? Que estejamos preparados para este dia. E a salvação é pela graça de Deus. Graça, favor merecido, ok? Favor merecido. Não é porque eu uso gravata ou paletó. Não, isto não leva a nada. Portanto, meus queridos, tenhamos esperança, né? E Jesus voltará. Os sinais estão aí presentes. Um grande beijo. Jusilei, obrigado, querido.